Segunda coisa, verbos. Os verbos são as ações desses sujeitos na frase. Então, geralmente, as palavras que vêm depois aí dos sujeitos da frase, ou do sujeito. Coloquei aqui uma lista com os principais verbos em inglês conjugados, assim, os 20 principais. Não é uma lista assim consensual, né? Às vezes você pode usar mais um desses outros verbos. Isso é muito importante de se dizer, porque há alunos, por exemplo, meus que trabalham em fábricas e lá eles usam um vocabulário muito voltado para a área técnica e trabalho. Então, há alguns desses verbos que eles não vão usar. Vão usar outros verbos mais do que esses aqui. Por exemplo, um verbo que não está aqui é check, que é checar, é muito usado nisso, né? Follow, que é seguir, acompanhar, né? Fazer follow-ups, essas coisas assim. Então, depende, né, do contexto de aluno para aluno, mas de uma maneira geral, esses verbos aqui você vai usar, sim, bastante na sua vida, independente da ideia ou do motivo que você está aprendendo inglês. Bom, todos esses verbos, você vai reparar que eles se conjugam igual. O que é conjugar? Conjugar é quando o verbo está sendo usado para fazer uma ação e você tem um sujeito conjugando ele. Então, quando você tem um verbo com sujeito, ele está conjugado. Quando você tem um verbo sem sujeito, ele não está conjugado, ele está no infinitivo, que é essa forma com to, que você tem aqui em todos esses verbos. Então, com o to, ele não está conjugado, que vai ser o ir, are, né? Ser, estar, ter, fazer, dizer, ir, saber, ver, esse ir, are. Então, é um verbo no infinitivo, sem conjugação, sem sujeito, que você vai usar em frases geralmente que tem os dois verbos, né? Como eu falei ali, eu quero estudar, I want to study, estudar, segundo verbo ali, né? Geralmente é nesse caso que você vai usar o verbo no infinitivo em uma frase, quando ele é tipo o segundo verbo. E você tem o verbo conjugado aqui também. Então, junto com o número de cada verbo ali, você tem ele no infinitivo, e embaixo você tem ele conjugado. Importante saber essas conjugações, apesar de que tem um jeito de você hackear isso, sim. Tem um jeito de você ir contra o sistema. Tem um jeito de você saber pela lógica como que você faz isso. Só que esse jeito não vale para o verbo to be e nem para o verbo to have. Vale para os outros. Se você vê, os outros verbos, eles são conjugados do mesmo jeito, pela mesma lógica. Ou seja, vamos pegar o verbo 3, 4, 5 ali em diante, só para você perceber como é que isso funciona. Verbo 3, to do, fazer. Então, quando eu uso o verbo to do conjugado com um desses sujeitos, I, you, we e they, eu vou usar do. Quando eu uso ele conjugado com he, she ou it, eu uso does. Então, essa flexão de verbo, de você colocar o S no verbo, ele é usado nas frases afirmativas no inglês só com o sujeito he, she e it. Tá? Com os sujeitos I, you, we e they, você vai usar eles normais, só que sem o to. É a mesma forma definitiva, só que tem sem o to. De forma geral, você vai colocar um S no verbo se o sujeito for com he, she ou it. Só que você tem que ver qual que é a terminação do verbo, porque, por exemplo, verbos que terminam com o, você coloca es, por isso que do é does, né, com es no final, e go também, o número 5 ali é goes, com he, she, it, porque não é só por o s, é es. Por que es em vez de só s? Porque termina com o. Então a regra do inglês é que quando você vai flexionar o verbo, ou seja, escrever com he, she ou it, e o verbo termina com o, você tem que colocar es. Não é só essa regra, mas pelos que a gente tem aqui, é essa que você precisa saber, por enquanto. Tá? Eu vou abordar essa questão. Se você quer um vídeo sobre as terminações e quando que eu uso S, I, S ou só S, no final, peça que eu farei. Tá? Mas é isso. Quando é he, she ou it, você usa esse verbo flexionado com S. E quando é I, you, we e they, você não usa ele flexionado. É uma conjugação muito mais fácil que no português, porque no português eu tenho que conjugar cada sujeito quase meio que diferente, né? Olha só, o verbo say, que é dizer, o número 4 ali. Então, se você vai conjugar no português, fica assim, eu digo, você diz, então já muda de digo para diz,
Eles dizem, já muda, ó, 3 maneiras diferentes. Nós dizemos, então, 4 maneiras diferentes de conjugar um verbo no português, dependendo do sujeito. Então, é diferente de sujeito para sujeito. No inglês, não. No inglês não tem essa de digo, diz, dizem, dizemos. É só o verbo normal para I, you, we, they e o verbo no flexionado para he, she, it. É muito simples, muito fácil. Então, se você quer montar uma frase usando esses verbos aqui, é só você pegar o sujeito que você quer e o verbo conjugado e colocar um complemento. Vamos pegar aqui o verbo o want, que é o 11 ali. To want. Então, se eu quero falar assim, você quer estudar. You want, né, você quer. Aí, nessa frase, eu tenho um outro sujeito. To study. Agora eu quero colocar um complemento. Você quer estudar inglês. You want to study English. É só fazer a frase assim. Agora, se eu quero fazer, por exemplo, ela quer estudar inglês. Então, vai ser she, eu uso wants. She wants to study English, ao invés do want, ok? 2 verbos que são importantes da gente pensar, que é o primeiro, to be, porque o to be ele é um verbo que tem uma conjugação um pouco diferente. Tem uma forma para o I, que é o am, tem outra forma para you, we, they, e tem outra forma para he, she, it, que é o is. Então é importante você pensar nisso quando você vai conjugar o verbo be, que é ser ou estar. Então, eu sou, eu estou, você é, você está, eles são, eles estão, ela é, ela está. Tudo isso é o verbo be, conjugado aí de acordo com cada sujeito. E o número 2, que é o verbo have, que ele é um pouco diferente também, porque ele não segue as regras ali dos outros verbos, que para he, she, it, você não usa haves com S, né? Você usa has, que é uma forma diferente, mas é só isso que você precisa saber sobre eles, ok? Como é que eu faço para decorar isso aqui, para pensar nisso? Vamos lá, decorar. Primeiro, eu vejo muita gente falando, e alguns professores maravilhosos, aí, coaches da internet, oferecendo inglês em 6 meses, né? Fluente em 2 dias. Dizendo que você não tem que decorar as coisas no inglês, que você tem que aprender a pensar em inglês, mas olha, depende do ritmo de cada aluno e como cada aluno aprende melhor. É importante decorar, você aprende que se você decorar, você consegue aprender se você decorar, mas não basta só decorar, você precisa repetir e continuar exercitando o idioma, nessa ideia de decorar. Agora, para você aprender mesmo com mais fluência, você precisa, além de decorar, colocar no seu dia a dia frases que você use em inglês, ou fazer frases que tenham a ver com sua vida, com o contexto em que você vive, porque daí você vai conseguir pegar elas mais facilmente. Não só decorar, mas usar elas de fato na sua vida, sabe? Mas sim, faz parte você, digamos, decorar, entre aspas, você usar esses elementos aí de aprendizado um pouco mais arcaicos, se eu posso dizer isso, né? Mais convencionais, para você poder ter essa aquisição do idioma. Não faz mal nenhum você fazer isso. Beleza? Bom, então esses verbos vão ficar... Opa, volta. Esses verbos vão ficar aí na descrição do vídeo, eu não sei como, mas eu vou compartilhar esses slides com vocês, tá? Porque a minha ideia é ensinar isso aqui para você mesmo, que é o mínimo que as pessoas precisam saber para aprender inglês, e eu quero dar isso para as pessoas, para elas aprenderem, porque sim, porque é uma oportunidade que dá para você pegar, e se você levar a sério, você consegue aprender.